Estamos de volta. Estava eu falando para vocês sobre a matriz, preenchimento de matriz. E aproveitando o preenchimento de matriz para finalmente tirar toda e qualquer dúvida em cima da construção de uma estrutura de repetição, a estrutura de laço. Ela, por vezes, até meio que confunde, a gente tem que entender isso, ainda mais nesse caso do preenchimento e até mesmo a leitura de matriz, a gente tem que entender o passo a passo desse laço, porque é um laço dentro de um laço, laços aninhados. Agora imagine no caso se fôssemos trabalhar com uma estrutura de uma matriz tridimensional. Então seríamos nada mais do que três laços, um aninhado dentro do outro. Então não teria a dificuldade. Via de base, gente, vocês têm que entender o seguinte: basta que você entenda que é sempre a mesma coisa, é sempre a utilização daquele mesmo laço, aquela estrutura, e até mesmo quando você vai fazer o preenchimento da matriz e depois a leitura dessa matriz, você utiliza praticamente o mesmo laço, só mudando o comando final, que ao invés de um scanf, vai ter um print ali para mostrar em tela o que já está dentro das posições daquela matriz. Então é só refazendo o mesmo caminho que foi feito anterior. Vamos lá dar uma continuidade aqui no nosso assunto e ver o preenchimento dessa matriz utilizando os laços de repetição. Então, nesse caso aqui, nós chegamos ao momento onde eu tenho o nosso I, na primeira linha, que ele ainda continua com o valor de 0. Está ali o valor de 0. E o J, que na última passada estava com 2, ele chegou agora ao valor de 3. E aí a gente percebe que na condição que tem ali dentro do aninhado, o for com o J, essa opção aqui com o J valendo 3 e o max call 3, não é possível. Ela já dá falha, ela é falsa. E se ela é falsa, eu sou arrancado para fora desse nosso laço, aí eu sou jogado, saltado para fora desse nosso laço, onde ali não vai mais pedir nenhum valor para ser digitado e cair dentro daquele espaço. Ou seja, eu consegui fazer a leitura completa ali, saltando de coluna em coluna dentro daquela mesma linha. Lembrando que o I aí, ele está apontando para o max lim, ou seja, a nossa linha. Então eu salto desse nosso laço interno para o laço mais externo. E aí no laço mais externo, eu vou fazer agora o preenchimento, já que aquele I ali poderá agora receber mais um valor. Ele vai receber mais um valor. Então o I que estava com 0, ele passa agora a valer 1. Por quê? Porque na finalização, na última entrada, é um incremento, gente. I mais mais. Vocês lembram o que é o I mais mais ou o mais mais I? Vamos lá, só para a gente relembrar. Quando eu coloco aqui, eu vou colocar ao invés de I ali, eu vou colocar a nossa 1A. Se eu fizer A mais mais ou o mais mais a diferença de cada um é o seguinte: quando eu coloco mais mais A, eu estou dizendo, eu quero que o valor de mais 1 seja incrementado agora. Eu quero que caia na minha conta agora. Quando eu digo A mais mais, eu estou dizendo, depois que tu terminar aí o seu serviço, você coloca esse mais 1. Resultado, o laço ali, onde diz I igual a 0, I menor que max lim e I mais mais, aquele I ali, aquela variável que começou com I, ela vai receber mais 1. Mas ela só vai receber esse mais 1 depois que tudo que passou ali adiante, ou seja, o laço, os vários saltos do segundo laço aninhado, acontecer. Quando encerrar, quando você voltar aqui, aí você pega o seu 1. Então, quando aconteceu essa volta aí para o primeiro laço, o laço mais externo, é que esse I passou a valer 1. Vejam só no último aqui, ó. A gente já tinha terminado, o J já estava em 13, a gente já estava saindo. Então, quando a gente saiu lá de dentro do laço mais aninhado e fomos para o laço mais externo, é que valeu a regra do I mais mais. E aí sim, ele vai receber mais 1. Aí ele recebe 1. Então, quando ele recebe 1 ali, é feita a contagem para I, ele já está com 1. Ele tem que ir até que valor? O max lim é I, vou colocar aqui no topo, ó. I menor, quem é o max lim? É 3. Então aqui ele começou com 1,
Está com 1 nesse momento. 1 menor do que 3. Está valendo? Isso é verdadeiro? 1 é menor do que 3? Sim, é verdadeiro. Então você pode seguir adiante. A regra ali é quando aquilo ali não for mais verdadeiro. Então, se o i agora está com 1 e ele vai receber i mais, ou seja, ele vai passar para 2. Mas só depois, como é mais no final, i mais, só depois de encerrar todos os comandos que virão adiante. Então, ele entra dentro do segundo laço, ele entra no segundo laço, o laço aninhado, onde eu tenho ali, de novo, a inicialização. O J vai receber ali 0, ele começa tudo de novo, ele limpou, gente. Ele começa tudo de novo, o J vai receber 0. O J tem que ser menor que maxcall, ou seja, 0 menor que 3, está valendo? É verdade? É verdade. O J mais, mas só depois do que fizer aí adiante. E o que vai ser feito adiante vai ser o scanf. Só depois de você inserir esse valor aí, que vai ser recolhido pela função scanf, aí você adiciona mais 1. Quando você retornar aqui comigo no meu laço, aí você adiciona mais 1 nesse J. Tudo bem, então. Só quando voltar. Vou até apagar esse mais aqui para não atrapalhar vocês, a visão de vocês. Então, nessa contagem aí, quem é o i? O i, a gente vê aí que o i está valendo 1. E o j? O j, nessa primeira passada, está valendo 0. Então, a posição, a pessoa digitou aquele valor ali, o 11, ele vai cair justamente naquela posição ali, 1, 0. E aí, a gente tem ali o i, que vai continuar com 1, porque ele só pode ser modificado, aquele i mais só vai ser modificado quando ele sair lá fora, quando ele estiver lá fora no laço externo. A gente ainda está no laço interno. Mais uma passada. Por quê? Porque a gente só vai sair desse laço quando esse j tiver um valor de 3. E agora, nessa próxima passada, agora, esse j vai recebeu mais 1. Então ele tem um valor de 1. E aí pergunta aí, o j, esse 1, é menor do que 3, que é o maxcall? Sim, está valendo. Então a gente na próxima passada você adiciona mais 1 nesse j bem aí. Tá? Na próxima passada eu faço isso. E aí a gente pergunta agora essas posições. A pessoa digitou o número 4 ali no caso. As posições vão ser o i sendo o i sendo 1 e o j sendo 1. Resultando ali naquela posição central ali, onde vai ser colocado dentro da matriz. E aí passa-se para o próximo. O i continua com quanto? Continua com 1, a gente não foi para o laço externo. A gente ainda não saiu para o laço externo. E o j? O j agora, ele vem com 2, porque ele incrementou mais 1 depois do scanf ter sido executado. E aí a gente está ainda no laço interno, não saímos. Nesse laço aí, a gente vai perguntar agora qual vai ser, a pessoa digita um número, a pessoa por acaso digitou o número 1, esse número 1 vai cair em qual posição? Quem está no i? Qual a posição do i? Qual a numeração, o valor de i? O valor de i aí está sendo 1. E o valor de j, ou seja, o valor da linha, o i é a nossa linha, tá na linha 1. E o j, que é a nossa coluna, ele está agora valendo 2. Então, posição 2. E aí preenche aquele novo ponto ali. Após fazer isso, o j vai receber mais 1. E aí então ele vai voltar lá para o topo no laço. Chegou aquele momento que o i continua valendo 1 e o j está agora com 3. E aí chegou esse momento que a gente pergunta aqui. J, o j, esse j bem que está com 3, ele é menor do que o maxcall? E a gente vê que 3 menor do que 3, não pode, isso aí está errado. Está errado isso aí. Então deu falso. Se deu falso, você não deve seguir para o scanf. Você já sai logo, é sacado dali e volta para o externo. Ele nem segue adiante. É a regra ali da decisão ali do for. Você só pode seguir adiante se o que for requisitado por mim for verdadeiro. No momento que for falso, saia. E aí a gente está lá no laço externo.
onde o I era 1, mas ele na última passada ele recebeu mais. Então agora o I vai ter o valor de 2. E o J? Vamos aí, o I tem valor de 2. Vamos conferir primeiro se a gente continua, segue adiante. O I tem valor de 2. O I tem que ser menor do que o maxlim. O I tem valor de 2, o maxlim tem valor de 3. 2 é menor do que 3? Verdade. Segue adiante. Mas lembrando que você vai ter I mais. Você vai adicionar um número, quando você retornar aqui nesse nosso laço, quando você retornar aqui nessa condição, você vai receber mais 1. Mas só quando retornar aqui. E aí ele segue para o laço interno. No laço interno é reinicializado o J, ele volta ali para o valor de 0, porque J recebe 0, ele voltou para o valor 0. E aí pergunta, o J é menor do que Maxco, que é 3? 0 é menor do que 3? Está valendo. Próxima vez que voltar aqui, você recebe mais 1. Mas vá seguindo, vá para fazer o que tem que fazer e depois retorna aqui e ganha o seu 1. Função scanf é chamada, o valor que foi digitado foi o 6 e ele vai cair na posição, qual a posição? O I, a linha é a linha 2, porque o I está valendo 2, e o J está valendo 0. Então ele cai naquela posição ali, retorna para o começo, e aí sim, o J, ele recebeu mais ali. O I vai continuar valendo 2, e o J, por ter recebido mais 1, ele vai receber agora, ele ao invés de 0, passou a ser o valor de 1. E aí de novo, próxima vez que voltar aqui, você vai ter mais 1. E aí a posição agora que a pessoa digitou o número 3, vai cair onde I é 2 e o J é 1. Caindo naquela posição. Terminou o scanf? Terminou. Já posso sair? Ainda não. Por quê? Porque o J ainda está com o valor de 1. E 1 é menor do que 3. Ainda é uma verdade, eu tenho que continuar ali. Aí eu retorno novamente. Retorno novamente ali, onde o I continua, porque é o laço externo, ele não recebeu aquele mais ainda. Só quando ele retornar lá para aquele laço. 2. E o J? O J, ele recebeu o 1 que foi prometido para ele quando ele retornasse, valendo 2. A pessoa digitou o número 2, o scanf vai recolher esse valor e vai cair na posição onde I e J, ou seja, 2, 2. 2, 2. Cai na última posição ali. E aí ele retorna novamente. Quando ele retorna a esse ponto, a gente tem o I, que vale quanto? 2, ele não retornou lá para o laço externo. Então ele ainda está esperando retornar para lá para ganhar mais 1. Então o I está com 2. E o J? O J, ele retornou para esse laço interno e foi prometido que ele ia ganhar mais 1. Então agora ele está valendo 3. Mas aí vem a regra que tem aqui no J menor que Maxco, ou seja, 3 menor do que 3. Epa, isso aí não está valendo, é falso essa afirmação que você está me fazendo. 3 não é menor do que 3. Então eu não deixo você seguir adiante, você não entra naquele scanf. Você deverá sair e ir para o externo. Quando você chega lá no externo, o I vai receber o prometido dele. Vou colocar o J que já está valendo com 3, né? Estaria com 3, tá? E o I ali, ele vai receber mais 1. Vai receber mais 1. Como ele recebe mais 1, aqui está colocado até que o J é 0, mas não é 0 não, viu gente? Ele não entrou lá ainda para receber esse 0 de novo. O I aí vai receber quanto? Ele recebeu mais 1, então 3. E aí a regra I menor que maxlim, ou seja, I menor que 3, o nosso I. E quanto é esse I bem aí? Está valendo 3. 3 não é menor do que 3. Então o resultado passa direto. Você também não merece seguir adiante. E aí é dessa forma que a gente preencheu toda essa matriz, fazendo essa leitura desse modo. Acontece de forma instantânea, mas eu quero que vocês lembrem o seguinte, essa formulazinha aqui, de preenchimento, de leitura, é a que você sempre vai utilizar. Sempre vai utilizar essa mesma. Ah, eu dou esse maxlim, esse maxco aí,
com constante eu não entendi bem. Pois coloque os valores 3, 3, não é uma matriz 3, 3, então coloca o valor ali I menor que 3. Não utiliza o max_lin nem o max_col. O nome da matriz ali. Você chamou a matriz lá no começo, coloca ela aí. Criou aquela matriz 3, 3, então max_lin e max_col é 3, 3. E pode utilizar essa regra bem aí. Hilda, eu queria... Esse negócio está só chamando o scanf, não está mostrando em tela que é para a pessoa digitar. Então, antes da função scanf, internamente, que tem ali, só pedindo, coloque o print, um print antes desse scanf. Print, digite um valor. Aí a pessoa digita, o scanf na linha a seguir, pega esse dado, coloca naquela posição e guarda e reserva. Futuramente, essa estrutura vai ser utilizada para vocês em diversas outras habilidades. Na construção de formulários, na construção de sistemas, vocês vão utilizar isso. Só que ao invés de simplesmente, não vamos fazer isso agora, tá? Ao invés de simplesmente você utilizar essas posições aqui, dessa matriz, para guardar um dado em uma certa posição, vocês vão chamar ali algo como um registro. Lembra lá do struct? Chama um registro e preenche o registro inteiro e ele fica naquela posição bem ali. Onde está aquele 9, vai ficar um registro inteiro. Então, esse preenchimento aí, ele vai servir para a gente preencher algo como... imagina um formulário onde eu coloco os dados de funcionários de uma empresa. Esses funcionários das empresas, a cada passada, a cada funcionário que vai sendo, a gente vai preenchendo aquele cadastro, ele fica, uma só posição, uma só passada de um laço desse que a gente estava vendo aqui. É só uma passada desse que ele vai fazer o preenchimento completo. Aí no próximo funcionário é a mesma coisa, chama de novo, próximo funcionário e aí passa. Bora ver isso num programa mesmo, num código aqui, como isso acontece. Nesse exemplo aqui, a gente tem criar um programa, uma matriz 4x4 de inteiros. Nesse caso, eu nem pedi para a pessoa digitar, não. Eu já quis incluir direto os dados ali, só para apresentar em tela, para o nosso código até ficar menor. Mas eu poderia ter pedido a digitação? Poderia. E a digitação ficaria onde? Ficaria aqui internamente dos nossos laços. Bora entender o que aconteceu. Lá na linha 1, eu chamei a biblioteca stdio, que é a de comandos básicos, o print, o scanf. Depois eu defini uma constante, chamei essa constante de lim, de tamanho 4. Precisava ter definido essa constante desse jeito? Não, eu poderia ter feito na linha 4, onde eu estou declarando a minha matriz, int mat, ao invés de as posições ali para linha e coluna ter colocado a constante, eu poderia ter colocado ali 4, 4, uma matriz 4x4. Eu poderia ter definido desse jeito. Só foi um modo diferente de fazê-lo. Como é que eu insiro esses dados ali naquele momento? Eu insiro colocando o recebimento através de chave. Perceba o seguinte, tem uma chave que abre todo o conjunto de chaves internas, ou seja, abre uma chave, a primeira chave, abre a coluna, abre a matriz inteira. Depois eu tenho que colocar um conjunto de chaves com os itens para a primeira linha. Vocês estão vendo? Abre chaves, coloco cada um dos elementos divididos ali, separados por vírgula, e assim por diante. A cada um deles, aí terminei aquele grupo, vírgula, vai começar um novo grupo, abre uma nova chave, coloca cada um dos elementos separados por vírgula, fecha aquela chave, coloca a vírgula, porque você está separando aquela linha, para ir para a próxima. Então você está colocando desse modo, a cada linha dessa, no fim de cada bloco desses de chaves, você está dizendo, é como se você estivesse utilizando aquela estrutura de laço. Cada bloco desse deverá ser colocado desse modo. E o que acontece se ao invés de eu colocar ali na primeira linha, onde tem 1, 0, 0, 0, são 4 elementos, eu tivesse colocado só 3 elementos? Erro, dá erro. Por quê? Porque o último elemento não foi indicado e você tem que indicar. Você não pode dizer que vai ter um preenchimento automático de vazio. Não, não é assim que trabalha o processador da nossa máquina. Você tem que definir as instruções por inteira. Você não pode simplesmente repassar algo, está esperando uma linha com 4 elementos, você passar só 3. Está esperando uma linha com 4 elementos, você passar 5. Tem que passar exato.
Você tem que passar exatamente o que ele está esperando. Gente, isso aqui é de tanta importância que quando vocês estiverem lá na disciplina de banco de dados, vocês vão utilizar isso. Conforme vocês vão preencher, você vai preencher uma tabela em um banco de dados. E essa tabela tem está esperando 4 elementos. O nome, CPF, telefone, está esperando ali esses 4 elementos. E aí, ao invés de passar os 4 elementos, eu passar só 3. Eu não sei o telefone da pessoa, passei só o nome, o CPF e o RG, mas eu não sei o telefone, eu não passei. Eu não passei aqui no código. Vai dar erro. Você tem que passar pelo menos ali 0, você tem que escrever alguma coisa, tem que passar nem que seja lá o null, o vazio. Você tem que passar alguma coisa, mas você tem que dizer para o processador, olha, eu não sei isso, por isso eu vou te passar vazio. Mas você não pode simplesmente deixar que ele decida. O computador não decide nada. Ele não consegue fazer esse tipo de decisão. Então você tem que definir tudo no código. Então tome cuidado aqui, até nesse simples exemplo aqui de preenchimento de matriz, isso vai ser muito usual para você no futuro. Linha 9, a gente começou ali as variáveis i e j, já iniciei com 0. Precisava ter iniciado elas aí com 0? Não. Eu precisava só ter criado o int i e j, porque lá dentro do laço eu já estou fazendo a mesma coisa. De novo, estou criando ela com 0 ali. Tem algum mal? Não, eu estou substituindo 0 por 0. A variável i foi inicializada com 0 e dentro do laço ela vai de novo ser inicializada com 0. Tem algum mal nisso? De jeito nenhum. O laço aí que está acontecendo, o primeiro laço da linha 11 é o laço mais externo, que é o que está correspondendo a linhas, e o laço da linha 12 é o laço mais interno, que está correspondendo à coluna. E aí a gente já sabe, aí, a gente já fez isso aí passo a passo, fizemos agora o preenchimento, vocês já entendem que cada passada ali ele vai mudando a sua devida posição e preenchendo com os itens. Rido, mas ali na nossa primeira, lá no topo, na criação da variável, a gente da matriz, a gente já preencheu. Esse segundo aqui, esse da linha 11, 12, está sendo um laço só de leitura. Se a gente tivesse que preencher, a gente ia criar esse mesmo for aí, esses dois laços, mas ao invés de ter print, a gente colocaria o que fizemos naquele último exemplo, o scanf. Então esse passo aqui desse laço aí, esses dois laços, quero preencher a nossa matriz, ao invés de print, coloco o scanf, o scanf ali para preencher aquele espaço. Se eu quiser mostrar o que tem dentro da matriz, eu coloco o print. Eu vou mostrar o que tem na matriz. Posso alterar essa ordem, se na matriz não tem nada, ainda não foi incluído nada, ele não vai mostrar nada, então a gente não pode, é um erro lógico, não faça isso. Então primeiro o preenchimento e depois o print para mostrar tudo em tela. Entendido isso, entendida a nossa matriz, bora partir para falar um pouco sobre procedimentos, funções e entender mais a escrita de módulos. Os subprogramas permitem uma melhor legibilidade e manutenibilidade do programa, ou seja, a questão da manutenção e da leitura. Em C, vamos criar módulos. Modularizamos um programa através de funções e procedimentos. A gente já viu que um programa ele é feito de vários mini problemas. A gente tem um grande problema que deverá ser resolvido, mas a gente deve quebrar ele em problemas menores. Nesse caso em tela, a gente entende o seguinte, que uma calculadora, calcular números, eu preciso de um programa, um software que calcule números. É um problema. Preciso resolver esse problema do mundo real ali no digital. Só que, internamente, a gente sabe que pode ter ali somente o problema de soma, subtração, ou seja, aqui as 4 operações primárias. Existem outras que a gente pode fazer, outros cálculos que podemos fazer na calculadora, mas vamos deixar essa calculadora bem simples aqui, onde ela teria as 4 operações primárias dentro da matemática. Então eu consigo, com uma simples calculadora, dividir em 4 partes a minha problemática. Aqui nesse espaço a gente faz somente soma, neste outro só subtração e assim por diante. E nesse ponto aqui a gente ainda fez uma divisão de programa principal, o menu, o nosso switch.
que a gente viu na última aula, o switch. A gente pode criar ali um menu, onde a pessoa decidiu ali, eu vou digitar 1 e vou escolher soma. Ele vai me levar para aquela parte do programa que está sendo feito somas. Terminei a soma, eu retorno para o programa principal e posso escolher ali uma outra operação. Então eu tenho aí, pelo menos, o nosso programa está dividido em 5 partes, dividido em 5 módulos. E aí justamente essa é a questão, é o modo correto de fazer um projeto. Por quê? Porque desse modo aqui, percebo que é muito mais fácil de ler, entender o que está acontecendo. Eu estou querendo saber, existe um erro, uma falha dentro do programa na hora de multiplicar. Ele está multiplicando errado. Sempre que a gente tenta multiplicar, está multiplicando errado. Mas as outras operações estão fazendo correto. Onde é que está o erro? Se tudo tivesse junto, se todo o projeto fosse um só algoritmo, você teria que procurar até erro lógico em outros momentos. Pode ser que lá na soma ficou uma variável ali inicializada com um valor, e aí quando a gente vai utilizar essa mesma variável na multiplicação, dá erro. Deu esse erro aí. Então, nesse caso, você olha todo o código. Mas se você dividiu desse jeito aí em módulos, você dividiu em partes o seu programa, em subprogramas, então você só tem que olhar para aquela parte. Olha ali na multiplicação e procura o erro. Então acaba sendo muito mais fácil de dar uma manutenção nesse programa. É muito mais fácil de você conseguir ler esse programa, que você pode ler somente aquele momento, aquela parte que te interessa. Bora pensar num site, gente. Imagina que isso aqui fosse um site onde cada uma dessas rotinas aí, esse programa principal, seria a página principal e as 4 subpáginas desse site. Digamos que essa parte aí, a rotina 3, essa multiplicação, fosse uma página desse site que está dando um erro. Todo mundo, quando entra naquela página ali, ela fica desconfigurada, ela dá um erro, ela não está conseguindo abrir para dispositivo móvel, só abre para desktop, tem um erro nela. E aí, o que você faz? Você procura o erro naquela parte do código. Não está tudo unido, só vai procurar só naquela página, no código daquela página. Então, essa divisão em módulos em um site é perfeita, é a coisa mais bonita de se ver em um programa, é justamente na construção de sites, porque isso aqui acontece de forma natural. Você vai criar uma nova página, você cria um arquivo a mais. Você não cria tudo em um só arquivo. Então, o módulo, trabalhar com módulos dentro da construção de sites é muito mais visual, muito mais fácil de entender. E aí, nesse exemplo do site, se por acaso esta página está dando erro, e você precisa até mesmo tirar essa página do ar, o que você faz? Você vai lá, só mexe nessa página e retira só ela, só esse arquivo do seu servidor. Você não precisa mexer em todo o resto. Gente, imagine só a situação que está acontecendo agora. Nós estamos num momento de campanha eleitoral. Em um momento de campanha eleitoral, todo e qualquer site que tenha uma relação com o governo, ele não pode ter de modo algum publicidade sobre o governo, sobre candidatos, sobre partidos. Ele não pode ter imagens, então ele tem que retirar tudo isso do ar. Imagina o trabalho que isso dá se a gente tivesse tudo em um só arquivo. Nós, desenvolvedores, você tem que olhar parte a parte daquele código, parte a parte daquele site que fosse um só arquivo, procurando as falhas ali, ou seja, as imagens do político em questão, do partido em questão. Mas no nosso caso, não, no nosso caso de jeito nenhum. Imagine só o seguinte, você tem que tirar o brasão do estado do Piauí de todo o seu site. Meu Deus, você pensou assim, nossa, esse brasão ele aparece em todas as páginas do meu site. Ele aparece em todo momento do meu site, ele tá aparecendo ali. E agora, o que tu faz? Você vai ter que sair olhando pasta a pasta, procurando aquele brasão e retirar? De jeito nenhum. Lá na programação web, a gente tem uma pasta, onde essa pasta, vamos chamar ela de MG, pasta de imagem, você coloca todas as imagens do seu site. Então você quer substituir o brasão, você quer retirar o brasão ali do caso do seu estado, do Piauí, você quer retirar de todo o site, você só abre essa pasta bem ali, tá lá a imagem, você encontra lá a imagem, vou chamar ela aqui de pi.png,
JPG, é uma imagem que eu chamei ela de PI, de Piauí, JPG. O que eu faço? Eu vou simplesmente, ou eu substituo essa imagem aí por uma outra imagem qualquer que eu queira que apareça em todos o meu site, que eu digo até isso é legal. Ao invés de colocar o tal do brasão, eu coloco uma outra imagem qualquer, coloco só o nome Piauí e pronto. Ou eu mudo aqui, retiro esse nosso arquivo e levo ele para outro lugar, ou eu mudo o nome desse arquivo e assim o caminho dele fica perdido. Resultado, só com uma imagem, uma mudança de uma imagem, eu retirei essa imagem de todo o site. E aí, imagina só, o seu chefe chega para você e fala, olha, as campanhas eleitorais começam amanhã. Você tem que retirar toda a imagem do brasão que aparece nas 400 páginas do nosso site. E agora, o que você faz? Você vai olhar página a página? De jeito nenhum. Você vai lá, na pasta imagem, vê a imagem que você tem que retirar, faça a substituição e pronto. A imagem sumiu de todo o site. Rapidão. Aí teu chefe vai chegar para você e falar assim, nossa, mas tu é rápido, cara. Você conseguiu aí verificar mais de 400 páginas assim em questão de segundos. Você é um gênio. De jeito nenhum, gente. É porque você trabalha com módulo. Você trabalha dentro da programação web, você trabalha só com módulo. Então tem uma pasta só com imagens. Tem uma pasta só para isso. Ah, tem uma função, um script dentro do site que ele faz uma certa movimentação, ele mostra alguma coisa, mostra pop-up, mostra alguma coisa dentro do meu site. Quero retirar isso? Vá lá no módulo de scripts, onde vai estar todos os scripts do seu site, e modifique só aquele script. Então aí que está, gente, a divisão desse módulo, a divisão em pastas, a divisão do nosso programa em subprogramas, ela só nos auxilia. Imagine só um jogo. Vamos imaginar que essa calculadora aí, agora esse modo aí da calculadora, fosse algo como um jogo. Está o menu principal ali e tá os 4 modos de jogo ali. Tem um modo, primeiro modo, vamos pensar que seja um jogo de luta, tipo Street Fighter. Tá aqui, primeiro no menu, o soma aqui seria a luta, o arcade. No segundo aqui, rotina 2, seria o mano a mano, você contra o segundo personagem. O terceiro aqui seria tutorial, você aprendendo os golpes. E por último aqui, nós teria a modificação de cores do personagem. E aí você percebe que, ei, eu quero colocar um patch de cores novas aqui. Eu vou vender um patch de cores dos personagens, vou vender aqui roupas novas para os meus personagens. E aí, você tem que modificar o jogo todo? Você, desenvolvedor, você modificaria o jogo todo? Não, cara, para que isso? Existe um módulo, que é o módulo onde fica todos os costumes, as roupas dos personagens. Então basta eu adicionar bem ali. Ah, eu quero que um personagem ele ganhe um especial, um golpe novo. Tem um módulo só para isso. Ah, eu vou inserir um personagem novo no jogo. Ah, agora sim você não me pega. Sim, tem um módulo só dos personagens, onde tem ali todas as imagens daquele personagem. Então percebam que quando você tá jogando, você tá num jogo desse aí, Street Fighter, Injustice, Mortal Kombat, e aí aparece, olha, tem um personagem novo, você pode adicionar esse pack com um novo personagem no seu jogo, aí ele te vende ali 15, 20 reais para você comprar esse novo personagem. Tem que modificar o jogo todo? Você tem que reinstalar o jogo inteiro? Não. Você vai lá, compra o personagem, baixa um arquivo mínimo, e aí o personagem aparece no seu jogo. Por quê? Porque esse arquivo mínimo foi inserido somente em um módulo. Então eu quero que vocês, só para a gente sair aqui dessa questão sobre módulos, entenda o seguinte, todos os programas que a gente constrói hoje em dia, a gente faz essa prática de dividir o problema, dividir em módulos, dividir o nosso programa em partes diferentes, justamente para que a gente possa trabalhar melhor com essa questão da manutenção, atualização. Isso é um pensar no futuro, gente. No futuro, quando a gente estiver fazendo nossos aplicativos aí para dispositivo móvel, uma das coisas que vocês devem fazer desde o começo, vai montar um aplicativo, vai criar um joguinho, começa a dividir de agora já os módulos. Ah, tem um módulo ali que é o módulo das roupinhas dos personagens. Por que eu vou fazer separados? Porque você, no futuro, você vai vender pack de roupinhas desses personagens. Você vai ganhar dinheiro em cima disso. Ah, eu quero fazer publicidade. Pois então monte uma parte de publicidade. Quero vender
quero vender dentro do jogo as roupinhas dos personagens, armas dos meus personagens, dentro do jogo. Tem como? Módulo. Então é sempre desse jeito. No começo, o projeto inicial de qualquer software que você faz, você define esses módulos. Quais são as ações que você espera? Eu quero vender personagens dentro do jogo, quero vender roupinhas, aí eu quero que tenha ali a inserção de novos personagens. Então tudo isso é imaginado com esses módulos no começo do teu projeto. Então, os procedimentos e funções. Podemos dizer, então, que funções e procedimentos são blocos de códigos que podem ser nomeados e chamados a partir de um programa. Uma função pode ser empregada para evitar repetição de código e, assim, facilitar a manutenção do código contido. Perceba o seguinte, eu utilizando aquela função, eu chamo um trecho de código que pode ser chamado várias vezes. Ali a calculadora. Imagine se toda vez que você tivesse que somar um número, você tivesse que escrever esse código de novo. Soma o número, aí tivesse mais embaixo. Somar número, mais embaixo. Somar número. Não é possível, porque você não sabe quantas vezes a pessoa vai querer somar. Então a melhor forma é a repetição, utilizar um looping com repetição, utilizar funções, utilizar módulos adicionais. A utilização de módulo é tão essencial para projetos que aquele exemplo que eu falei agora há pouco do brasão do Piauí que tinha que ser retirado, imagine se você tivesse inserido na unha, página a página, esse brasão. Além de você, vamos pensar o seguinte, que esse brasão, ele tenha, vou exagerar, 1 mega de tamanho. É 1 mega o tamanho dele. Essa imagem é de 1 mega, alta resolução, e você coloca lá no seu site. E aí você colocou esse brasão em 400 páginas. Se você colocou em 400 páginas na unha essa imagem, logo o seu site ele tem 400 mega a mais só por causa de uma imagem que está se repetindo. Porque você colocou a imagem ali, página a página, ou seja, lá no servidor você gastou 400 mega a mais. Mas ao invés disso, você já aprendeu o que é ponteiro, você sabe o que é módulo, você foi lá, criou uma pasta, colocou essa imagem e toda vez que você precisar utilizar aquela imagem, você aponta lá, chama o endereço, ela está lá, ó, tá no servidor. E aí, resultado, ó, economia de 399 mega, só nesse meu exemplo aqui, absurdo. E é desse jeito que a gente faz. É desse modo aí que a gente faz. É como pensar num jogo de luta onde você escolhe o mesmo personagem, você escolhe um personagem, escolhi o Ryu, e aí o meu coleguinha que vai jogar comigo escolheu também o Ryu. Aí vai me dizer que dentro do código ali do Street Fighter tem o código 2 vezes do Ryu. Vai dizer que não é o mesmo código que está sendo executado. Vai dizer que não é o mesmo módulo que está sendo executado. É claro que é o mesmo módulo. Eu não preciso escrever, vou usar 2 vezes esse personagem, então eu tenho que colocar 2 vezes o código. Não. Então aí que está a reutilização, a repetição de código. Você faz com que o seu programa se torne menor desse modo, utilizando procedimentos e funções. Olha um exemplo aqui, dentro da nossa linguagem C. Eu tenho aqui, no início, nossas bibliotecas iniciais, mas o nosso programa realmente está começando ali a partir da linha 10. Ele começa realmente a partir da linha 10. E ali, da linha 3 à linha 9, eu tenho uma função, onde essa função, que eu nomeei de imprime, ela pode ser chamada lá no nosso programa principal. Essa função, ela pode estar até mesmo num arquivo à parte. Ela pode estar em qualquer lugar, desde que eu mostre o caminho para encontrar essa função. Então eu tenho ali, a partir da linha 10, a chamada do programa principal. Eu digo ali, criei na linha 12 uma variável do tipo caractere. E ali, na linha 14, eu começo a dizer o programa, o nome do programa, e aí eu estou utilizando uma estrutura de repetição, dessa vez, um do while. O do imprime, ou seja, imprime, abre e fecha parênteses, está chamando a função. Qualquer nome com parênteses, abre e fecha parênteses na frente, é uma função. Por isso que a printf, a scanf, são funções. Chamei essa função. Onde é que está essa função? Aí eu olho lá no topo, na biblioteca. Não é na biblioteca? Nesse caso aí, está lá no começo, na linha 3. Está ali o imprime. Quando eu chamo aquele imprime, eu estou chamando aquele código, aqueles 3 printf que está ali na linha 5, 6 e 7. Aí vai mostrar isso em tela.
Você é lindo demais. Vai mostrar ali, logo abaixo, na linha 18, volto para o programa principal, perguntando se eu quero mais elogios. Se a pessoa coloca o S ou o N, sim ou não, vai cair dentro do continuar, e aí chegou o momento da condição do while. Se o continuar, essa nossa variável ali, tiver um S dentro, ou seja, sim, continuar, eu retorno para o while de novo, retorno para a condição e imprimo de novo. Vou para a linha 17 e chamo a função de novo. Então eu vou ficar chamando essa função quantas vezes quiser. Isso aí acontece na vida real, Rino? Ou só acontece nesse programa aí de elogio que você está fazendo? Voltando para um joguinho, Street Fight aí, você está jogando seu Street Fight. Lutei contra você ali, eu escolhi o Ryu, você escolheu a Chun-Li, você me deu uma taca. Terminou, eu fiquei zangado e quero de novo jogar. Vou pegar o Ryu de novo e vou te dar uma taca agora, vai ser minha vingança. O que eu fiz? Do while, gente. Eu chamei aqui, ó, ao invés de sair, eu retornei. Chamei o mesmo código de novo. Chamei a mesma função. Digamos que dentro desse joguinho, a minha função seja a função Ryu. Eu chamei lá a parte do código Ryu para executar aquele personagem. Então é desse jeito que funciona em todo e qualquer software, gente. Seja jogo, seja sistema operacional, seja o que for. Bora entender os parâmetros. Toda função ela pode receber parâmetros. Para declarar a presença de parâmetros, usamos uma lista de parâmetros entre parênteses, com os parâmetros separados por vírgulas. Cada declaração de parâmetro é feita de maneira semelhante à declaração de variáveis. A forma geral é do tipo nome. Por exemplo, eu tenho aqui a minha função, está lá int, função, eu chamei que essa função ela vai ser do tipo inteiro, e eu passo os parâmetros internos. Ou seja, eu passo ela como variável, valor de variável, eu posso passar como valor de vetor, mas eu estou passando aqueles valores para dentro do meu código da função. Então, se eu estou passando ali int A e int B, eu estou passando do meu programa principal dois valores inteiros, e do outro lado, lá na minha função, vai estar recebendo no código esses dois valores inteiros. Então, esse espaço de passagem de parâmetro, eu gosto de dizer que ele é como se fosse um portal criado entre o programa principal e aquele código da função. Só lembrar o seguinte, se você vai passar um inteiro lá para a função, lá para aquela função, a função tem que estar esperando um inteiro. Se você vai passar um caractere, a função tem que estar esperando um caractere. Então tem que ser igual de um lado e de outro. Chamadas de funções. Para executar uma função, fazemos uma chamada de função, que é uma instrução composta pelo nome da função, seguido pela lista de argumento em parênteses. Ou seja, quantos parâmetros, quantos argumentos eu posso passar para a minha função? Quantos você quiser. Só lembrar o seguinte, vai passar 3 parâmetros do tipo inteiro, do outro lado da função, o código da função tem que receber 3 parâmetros inteiros. Então eu vou colocar aqui meu programa principal e aqui a minha função. No meu programa principal, eu quero passar 3 parâmetros. Estou passando 3 parâmetros lá para a minha função. O que a minha função tem que receber? O que ela tem que estar esperando? Ela tem que estar esperando os 3 parâmetros. Ela tem que receber os 3 parâmetros. E se eu passar só 2? Deu erro. E se eu passar 4? Deu erro. Tem que ser igual. Tem que ser o esperado. E se eu passar os 3 parâmetros do tipo caractere e ela está esperando inteiro? Deu erro. Então você tem que passar o que está sendo esperado naquele código, do mesmo valor, do mesmo jeito. E a quantidade é você que decide. Vou passar 10 parâmetros, pois do outro lado tem que estar pronto para receber os 10 parâmetros. Os argumentos podem ser qualquer tipo de expressão. Podem ser variáveis, valores constantes, expressões matemáticas, ou até mesmo outras chamadas de função. Então eu posso chamar uma função dentro da função, que é a função recursiva que a gente já vai falar. Lembre que você deve sempre dar o mesmo número de argumentos que a função pede. Além disso, embora algumas conversões de tipo sejam feitas automaticamente pelo compilador, você deve atender aos tipos de argumento. Cuidado, gente. Não é porque o compilador, principalmente em algumas linguagens como o JavaScript, aceita as conversões de forma natural. Como assim, Hildo? A gente sabe
que eu tenho aqui o número 1, que é um inteiro. Vou colocar aqui um inteiro. Se eu passar para dentro de uma variável float, esse 1 vai virar 1,0. Correto? Ele aceita isso. Essa daí é uma conversão que um compilador pode fazer. Quando você joga dentro de um float um inteiro, ele se converte, ele se transforma em um float. É possível fazer isso? Ó, na linguagem C, essa daqui é uma que ela aceita, mas em outras linguagens como JavaScript, aceita várias outras conversões. E a gente não deve, se você vai fazer uma conversão, coloque que é essa conversão antes. Passe os parâmetros do jeito que está, para que você não tenha, possivelmente, erros lógicos no futuro. Então vamos tentar fazer o mais explicadinho possível. Vamos lembrar que o compilador, o nosso processador, o nosso computador, ele é bem bobinho, é burrinho, então a gente tem que passar tudo bem explicadinho para ele. Note que o valor dos argumentos é copiado para a função, de maneira que as variáveis originais ficam inalteradas, mesmo que na função tentemos alterá-las. A isso chamamos passagem de argumento por valor, ao contrário de por referência. Veremos como modificar as variáveis originais na seção de ponteiros. Lá na frente, quando eu estiver falando de ponteiro, a gente volta a falar um pouco sobre isso. A própria chamada de função também é uma expressão cujo valor é o valor de retorno da função, bastando colocá-la no lado direito de um sinal de igual para guardar o valor numa variável. Por exemplo, se a função quadrado retorna o quadrado de um número inteiro, podemos fazer assim para calcular o quadrado de 11 na variável x. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho, vamos pensar que dentro dessa função que eu criei, a codificação quadrado, lá tenha algo já esperado para fazer isso aqui, ó. Ele vai estar pronto para receber esse valor, esse 11, e ele já vai estar esperando para fazer isso aqui, ó, 11 vezes 11, lá no código. Está esperando para ele repetir quadrado vezes quadrado, ou seja, aquele número recebido, vamos dizer que ele caiu numa variável A vezes A. Ele já está esperando isso. Então ele vai devolver esse valor ali para o programa principal automaticamente, já com o quadrado. Então a gente pode passar só um número assim direto dentro de uma função? Podemos. A gente pode chamar direto uma função para cair o resultado dela dentro de uma variável? Fazemos isso direto. Bora ver nesse exemplo. Então, primeiro vamos tentar fazer utilizando conceitos que já foram aprendidos. Então, utilizaremos um laço para imprimir cada uma dessas linhas. Observe que foi necessário repetir 2 vezes o for para imprimir o 3 mais e 2 vezes o for para imprimir o 5 mais. Então, eu quero imprimir essa imagem. Nessa imagem aqui, o contexto, o modo de fazê-lo, eu poderia ter chamado somente um print, com ela já desenhada, mas eu queria fazer isso através de laço. E aí, no nosso código ali, a gente percebe o seguinte: no primeiro laço, eu estou chamando ali para que seja printado 3 vezes. Vocês percebem ali que o i vai menor a 3, ou seja, ele vai repetir 3 vezes, até aquele i, ele começa com 0, vai 0, 1, 2, ele vai repetir 3 vezes aquele mais. E aí é a primeira linha. E aí depois disso aí, vem um printf com um /n para saltar para a próxima linha. No segundo laço, a gente vai fazer a mesma repetição com mais, que a gente viu no primeiro laço, agora com 5 vezes. Então aí desenhamos a segunda linha. Terceiro laço, agora com 7 repetições, mas com aquele igual, fazendo a imagem de igual da terceira linha. E aí repetimos os 2 laços anteriores, o de 5 mais e o de 3 mais, fazendo com que a nossa figura apareça em tela. Mas vamos tentar melhorar essa resolução. Vamos resolver esse mesmo problema utilizando funções. E aí a gente percebe que utilizando funções eu posso reduzir até mesmo meu código e proteger. Se a gente for pensar ali, e se tivesse dado um erro ali no igual, na linha do igual? Se tivesse dado erro num dos mais, pronto. Qual seria? Se eu repetir 2 vezes, por que está dando erro só em um? Por que está dando erro em tal trecho? Porque eram só código. Agora, dividindo nessas funções, eu começo a dividir os módulos. E ao fazer isso, eu percebi que as linhas, onde tem o mais ali, que ele repete 3 vezes, e ele repete 5 vezes, lá no primeiro código, eu tive que repetir esse mesmo código, esses 2 laços ali inicial,
eu tive que repetir ele 2 vezes, fazendo com que o meu código fosse maior. Mas agora não, agora eu só chamo as funções. Eu chamo aquelas funções no programa principal. Ao chamar essas funções no programa principal, eu preciso somente de 3 funções. Por quê? Porque eu necessito ali, na primeira e última linha, são 3 cruzes. 3 mais. Os 3 mais vão ser repetidos 2 vezes. Se vão ser repetidos 2 vezes, então eu só chamo essa função 2 vezes, como a gente vê no programa principal ali. Imprime linha, eu chamei lá o imprime linha 3, a função imprime linha 3, a primeira função, depois eu chamo a função imprime linha 5, depois imprime linha 7, depois chamo a 5 de novo e a 3. Assim, reduz a condição do meu programa principal. Ainda mais se eu separar isso de código, eu deixar essas funções em um arquivo à parte, aí pronto, meu programa principal fica bem menor. É o que a gente vê muito em menu. Quando a gente cria um menu, o menu ele parece, porque ele agrega, ele liga todos os outros arquivos. Ele é o principal, ele é o arquivo principal. Então, se ele liga todos os outros arquivos, a gente pode imaginar que esse arquivo inicial, esse menu, ele normalmente é o maior de todos os arquivos. Ele é o maior deles. Mas, na verdade, para nós, a gente faz ele como um ligador. Lá na nossa linguagem para programação web, vocês vão ver que esse menu, esse inicial, esse programa principal, arquivo principal, ele normalmente é chamado de index ou índice. É o primeiro arquivo. É a página inicial do nosso site que liga todas as outras páginas. Então isso aqui também acontece em todo e qualquer algoritmo que a gente fizer. Observe que, com o uso de funções, não é preciso repetir os comandos for. O que se repete são chamadas das funções. Eu não preciso ficar repetindo for ali no meu programa principal. As funções são chamadas de dentro do main. O void serve para indicar que a função não tem parâmetro de saída. Aí, já explicando para vocês sabem que o void aqui, ele dentro na chamativa de uma função, ou até mesmo na criação daquela função, eu estou dizendo que ela não vai passar algum parâmetro. Ela não vai necessariamente ter um parâmetro de saída. Se eu quiser que haja um retorno, aí eu coloco um outro tipo. Como é o caso ali do nosso principal, o arquivo principal, nosso programa principal, ela é uma função main, ela é do tipo int. E é por isso que a gente tem ali no final um return 0. Ou seja, se o arquivo não teve falha lógica, ele vai retornar, vai chegar na última linha, e vai retornar 0. Se ele retornar qualquer valor final diferente de 0, é porque o programa deu erro, tem um erro de lógica. Então isso serve até mesmo como uma condição de segurança dos nossos arquivos. Ainda assim podemos melhorar nosso código. Vamos utilizar parâmetros de entradas. E observe aqui no caso aqui, eu fiz um programa onde a função inicial, eu tenho ele na função inicial, que passa a impressão dos parâmetros iniciais. E aí sim, lá no meu programa principal, eu chamo essa minha função e passo os parâmetros. Vocês estão percebendo que eu só tenho uma função e os parâmetros que vão ser recebidos estão esperando 2. O primeiro do tipo caractere e o segundo do tipo inteiro. O primeiro do tipo caractere eu estou passando ali, no caso da primeira chamativa, eu estou chamando o mais. E o segundo, 3. Quando eu faço isso, esses parâmetros passados, eu estou dizendo que eu quero que essa cruz seja escrita, mostrada em tela 3 vezes. E desse modo, nosso programa ficou menor ainda com a passagem de parâmetros. Então, percebam só o seguinte. Programa todo em um só local, eu poderia fazer? Sim. Mas se ele desse erro, seria muito mais difícil eu encontrar a falha. Dividindo em funções, facilitou a questão da manutenção. Mas, utilizando a passagem de parâmetros, eu reduzi ainda muito mais o meu programa. Então, isso aí, a gente pode dizer que, nesse caso aqui, foi o refinamento contínuo. A gente melhorou o nosso código aqui, evoluímos o nosso programa. O caractere SH será utilizado para determinar qual caractere será impresso, e o inteiro N representa o número de linhas que serão impressas. Os argumentos são colocados na chamada de função, ou seja, eu passo primeiro que é um caractere,
e o segundo, a quantidade de vezes que eu quero que seja repetido, porque eu estou passando esse parâmetro que está caindo lá dentro de n. Então percebam só, eu disse que o primeiro parâmetro que eu estou esperando é um caractere e o segundo é um inteiro. E por isso que na chamada lá no meu programa principal, pela função, os parâmetros que são passados tem que ser o primeiro um caractere e o segundo tem que ser passado ali a quantidade de vezes, um inteiro, a quantidade de vezes que eu quero que repita. E eu poderia até agregar mais valores aí nesse nosso programa. Aí eu quero que ao invés de só ser desse jeito, chamou a função e passou esses parâmetros, eu quero que a pessoa coloque a quantidade. Eu quero que a pessoa diga qual o símbolo. Ao invés do mais, ele quer um asterisco. Ao invés do asterisco, ele quer aquela carinha feliz, ele quer que repita várias vezes. Então ele decide aqui como é que vai ser o desenho. Então é o início de um programa para desenhar imagens na tela. O primeiro parâmetro deverá ser do tipo char, portanto ele é compatível com o primeiro argumento, o mais. Já o segundo parâmetro é do tipo int, portanto será compatível com o número 3. Relembrando, uma função que não retorna nada, o void, é um procedimento. Logo, o exemplo todo aqui no nosso caso é um procedimento. A regra é essa, viu gente? Quando eu divido, utilizei a minha função, mas ela não retorna nada, se ela não está retornando, porque ela é void, procedimento. Toda vez que vocês virem uma função sendo chamada e ela é do tipo void, ela não está retornando valor algum. Então ela não é não pode ser chamada de função, ela é chamada de procedimento. É só essa pequena diferença aí, essa base de diferença entre elas. Outra coisa, a gente tem que lembrar o seguinte aqui, na questão do uso do procedimento e da função. Na real, quando você cria procedimentos, os procedimentos eles deverão estar dentro de um módulo em um programa maior. E eles, estando em um módulo, eles não retornam valor. Essa questão de retornar valor, dela ser uma função que retorna valor ou um procedimento que não retorna valor, está extremamente ligado à questão de segurança do nosso programa. No ponto de segurança do nosso programa. Pois, se você deixa uma função que recebe valores, nesse caso aqui, ela recebe valores externos, então ela está aberta, é uma porta de entrada de alguns valores, e você quiser com que isso haja um retorno para o teu programa central, então você está dizendo que a pessoa que mandar essa codificação, esse mais, esse 3, esses itens aí para essa função, eles têm acesso direto ao teu processador. E aí, vocês verão, quando a gente estiver em outras disciplinas mais adiante, sistemas operacionais, quando chegar lá em base de dados, a gente vai entender que esses são os pontos no uso, na decisão de uso de função ou procedimento em um certo momento, isso define até o nível de segurança daquele nosso programa, daquele nosso sistema. É claro que um procedimento, ele não retornando nada, esse valor não retornando, ou seja, só imprimindo em tela, ele gasta muito menos processamento na nossa máquina. Uma função, ela por retornar, ela tem que ter do outro lado no programa principal um espaço de memória esperando já aquele valor para ser guardado. Então ela gasta muito mais memória e gasta muito mais processamento da sua máquina. Mas essas decisões aí, por enquanto, vamos ficar só atentos que procedimento não retorna valor e função retorna valor. Porque futuramente, quando a gente estiver no momento de refinamento e tratamento quanto à segurança de nosso sistema, aí sim a gente vai começar a olhar para isso e olhar se devemos utilizar em um momento um procedimento ou devemos utilizar uma função. Turminha, chegou o momento do nosso intervalo e aí quando a gente retornar a gente vem falar sobre os tipos de variáveis dentro de uma função ou até mesmo dentro de uma utilização de um procedimento. A gente volta e fala sobre isso. Então vamos para o nosso intervalo de 20 minutinhos e já já a gente retorna.